Olá, nessa aula nós abordaremos o tema máximo divisor comum em polinômios. Então, qual é a definição de máximo divisor comum para polinômios? Dado um polinômio h, nós consideramos como máximo divisor comum dos polinômios f e g, se somente se forem atendidas as seguintes condições. Primeiro, o polinômio h é unitário, o polinômio h é divisor de f e de g. O polinômio h, se qualquer outro polinômio h1 também é divisor de f e de g, então h1 é divisor de h. A notação a ser utilizada é h sendo o máximo divisor comum de f e g. Exemplos. Dados os polinômios f de x igual a x menos 5 vezes x menos 2 ao quadrado, vezes x mais 1, e g de x igual a x mais 2 vezes x menos 2 vezes x mais 1, calcular o máximo divisor comum de f e g consiste em encontrar os termos equivalentes, e utilizar o menor dos expoentes. Nesse caso, os termos comuns são x menos 2 e x mais 1. Os não comuns são x menos 5 e x mais 2. Os menores expoentes são expoente 1, para ambos. No exemplo 2, dados os polinômios f igual a x à quarta menos 1 e g igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, o máximo divisor comum de f e g é x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, que é o próprio g nesse caso. Então, vão aparecer exemplos onde os polinômios já estarão na forma decomposta e outros casos não. No caso de x à quarta menos 1, que não está decomposto, uma dica que a gente tem é 1 é raiz, portanto, x à quarta menos 1 é divisível por x menos 1. Então, faça a divisão por x menos 1 e aí você vai verificar que esse resultado é realmente máximo divisor comum de f de g. Então, quando não aparece na forma decomposta, você precisa de criar meios, para fazer a comparação, de divisibilidade e encontrar o maior divisor comum. Há também o método das divisões sucessivas. Talvez pode ser uma forma, em casos mais complexos, quando está se buscando o máximo divisor comum de dois polinômios. Então, o teorema é o seguinte: se f e g são polinômios não nulos e r é o resto da divisão de f por g, então o máximo divisor comum entre f e g é igual ao máximo divisor comum de g e r. Ou seja, dada a divisão de polinômios, o máximo divisor comum entre o dividendo e o divisor é igual ao máximo divisor comum do divisor e o resto. Muito bem. O método consiste na seguinte forma. Então, sejam dois polinômios f e g, sendo o grau de f maior ou igual que o grau de g. Nós vamos sempre dividir o polinômio f pelo g e observar o resto. Se o resto for zero, então g é o máximo divisor comum de f e g. Então, o próprio máximo divisor comum é o polinômio g. Caso contrário, se isso acontecer, o problema está resolvido. Caso contrário, nós vamos continuar com alguns passos. Só que agora nós vamos dividir o polinômio g pelo polinômio R1. Então, g se tornou dividendo no segundo passo e R1 se tornou divisor. Nós vamos observar o resto 2, o novo resto. Se R2 for igual a zero, então R2 é igual ao máximo divisor comum R1 é o máximo divisor comum de f e g. E o problema vai estar resolvido. Caso contrário,
continue nos passos seguintes. Divida o polinômio R1, então R1 era resto na primeira, tornou-se divisor na segunda, agora vai ser dividendo na terceira. Divida R1 por R2 e observe R3, que é o novo resto. Se o R3 for igual a zero, então R2 vai ser o máximo divisor comum de F e G e o problema estará resolvido. Faça esse procedimento, né? Repita quantas vezes for necessário até que você obtenha um resto zero. Outro teorema importante é o de polinômios primos. Se o máximo divisor comum de f e g é igual a 1, então f e g são chamados de polinômios primos entre si. Bom, um exemplo que nós temos do algoritmo, né, da divisão de polinômios para determinação do máximo divisor comum está representado aqui. Então, para obter o máximo divisor comum de f e de g, então a gente escreve numa tabela para simplificar a visualização. Nós escrevemos aqui f, g, o quociente dessa divisão nós colocamos aqui na parte de cima e o resto nós colocamos aqui na parte de baixo. Como o resto não foi zero, então esse resto a gente reescreveu aqui à direita de g e realizamos a divisão de g por R1. O quociente foi esse, o resto foi zero. Portanto, a divisão está resolvida e o máximo divisor comum de f e g é equivalente ao resto 1. É equivalente a 10x menos 10. E assim nós encerramos nossa aula de máximo divisor comum de polinômios e nos encontramos nas próximas aulas para falar também sobre mínimo múltiplo comum entre polinômios. Bons estudos para você!